Boa tarde, estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do Empoderadamente Podcast e hoje o tema é forte. Hoje nós vamos falar, desculpa estar aqui mexendo que eu vou pegar aqui para poder falar certinho com você, porque hoje nós vamos trazer aqui a bordo um tema que está sendo muito comentado nas redes sociais, mas ao mesmo tempo que o tema está sendo muito comentado, há muita desinformação. Tem gente dizendo que já foi aprovado, tem gente já querendo tirar a habilitação sem passar pela autoescola. Enfim, o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, quem ganha, quem perde, o que vai ser bom, o que vai ser ruim. A gente está hoje aqui com a Samantha Medeiros. A Samantha, ela é profissional da área. Ela tem aí mais de 14 anos de motorista. Ela já está nesse ramo há muito tempo, né? Para eu falar da Samantha, eu sou um pouco suspeita, porque além de ser amiga, nós tivemos a oportunidade de trabalhar no mesmo meio, né? A Samantha é motorista de ônibus, não só de ônibus, mas de caminhão. Já teve a oportunidade de viajar levando um caminhão para outro estado. Uau. A Samantha é categoria respeita que ela. É o topo da habilitação, é o topo da CNH, categoria E. E além disso tudo, ela é instrutora de trânsito e é especializada em destravar mulheres que tiram a habilitação e não dirigem. Então a gente está com alguém que pode realmente qualificada para falar sobre o assunto. Bom, o assunto que está aí bombando na internet e até na TV aberta é sobre esse projeto que está em consulta pública para retirar a obrigatoriedade da autoescola no processo de retirada da CNH. E aí, como eu já disse, tem muita desinformação, tem muita verdade, mas também tem muita mentira rolando. E hoje a Samantha vai começar se apresentando primeiro e depois a gente vai começar a perguntar para ela e você já pode enviar a tua pergunta, a tua dúvida e o teu comentário. Fala um pouquinho aí, Samantha, se apresenta para a galera. Boa tarde a todos, boa tarde meninas. Queria começar a aproveitar a oportunidade e desejar os parabéns, né? Dar os parabéns para todos os professores. Obrigada. Hoje é dia do professor. E também agradecer vocês pela confiança e pela oportunidade de trazer um tema tão importante, né, para a população. E dizer também que eu não sou dona de autoescola. Deixar claro, né? Deixar claro que eu não tenho interesses pessoais no assunto. Isso, né? Aí. O bom professor, ele prioriza a educação. Então, por isso que a gente se uniu para tratar desse tema. Muito bom. Isso aí. Na verdade, eu não sou professora do trânsito, mas eu sempre, por ser profissional, né, gente? Para quem não sabe, eu tenho categoria D, é a categoria profissional, dirigi ônibus aí por cerca de 10 anos, dirigi caminhão. E a gente sabe da importância de ter bons condutores, porque muita gente acha que dirigir bem é dirigir rápido. E dirigir rápido não é sinônimo de dirigir bem. E a gente sabe, pelo menos, né, o tempo que eu pude trabalhar no trânsito, dirijo até hoje, eu vinha comentando no carro para cá com a Eva, Samantha, que eu acredito que 95% das pessoas que dirigem hoje não colocam em prática aquilo que aprenderam na teoria. Ou não aprenderam na teoria. Né? Porque a gente sabe que existe lá a prova teórica, né, aquelas 30 questões do Detran, mas será que o condutor que vai para a prática, que vai para a rua hoje, ele consegue, porque para dirigir na prática tem que conhecer a teoria. Sim. A gente que é profissional, a gente sabe disso, norma de circulação, placa, linha pontilhada, a hora que você pode ultrapassar, onde você pode ultrapassar, onde você não deve ultrapassar, de que lado ultrapassar. Tanto o motorista que conduz um veículo, quanto o motociclista que conduz a motocicleta. Sim. E até o pedestre também deveria conhecer norma de circulação. Então, assim, a gente sabe que a teoria não é colocada em prática no trânsito. Mas será que deveria ser assim? Né? Então, eu quero começar te perguntando qual você, como profissional da área, qual a mudança que esse projeto prevê? Eu quero sempre frisar aqui que não é lei, nada mudou ainda, mas
qual a mudança que esse projeto, se caso for aprovado, prevê na parte teórica para se tirar uma CNH? Correto. Então, antes de entrar nessas mudanças, o que acontece? A gente, como condutor, como candidato, tá? A gente só tem contato com essa teórica, com essa legislação, uma única vez. Em que momento? Quando a gente tira a primeira habilitação. As próximas a gente não tem contato com a legislação. Quando eu falo legislação, eu estou me referindo a leis, normas de circulação e conduta, eu estou me referindo à direção defensiva, cuidados com o meio ambiente, mecânica. A gente só ouve falar isso uma única vez. Primeira habilitação. E quando a gente entra nesse processo, a gente já está habilitado, o que a gente faz? A gente começa a dirigir no automático. A tendência que a gente tem é esquecer tudo que a gente aprendeu, se aprendeu, né? Porque a prova teórica, ela é uma prova, assim, muito aleatória. A prova teórica, ela não avalia se você teve o conteúdo. A prova teórica é muito vaga, tá? Então, a gente acaba esquecendo, por quê? Porque o nosso desejo, quando a gente entra na autoescola, é dirigir, não é aprender legislação. A gente não tem noção da importância, a gente não tem consciência do que da importância da legislação e da direção defensiva. Então, esse aluno, ele chega na autoescola querendo aprender a dirigir. Quando ele chega, ele se depara com 45 aulas teóricas, né? Geralmente esse aluno faz o quê? Ele trabalha. Alguns não trabalham, porque são, né, completaram 18 anos recente, outros trabalham. E esse aluno, ele tem que sair do trabalho, tem família, né, tem compromissos e tem que ir para a aula teórica. Então, o que acontece? Se esse aluno, ele chega lá e ele só se depara com vídeos, que é o que acontece na grande maioria... Hoje é. Ele já está cansado, ele já teve uma rotina, então ele vai para a autoescola e ele se depara com vídeos na autoescola. Então ele não tem o quê? Uma motivação para ele aprender um assunto tão importante. E aí, quando ele não aprende ou ele não se interessa pelo assunto, ele na sala de aula ele prefere ficar no celular, porque o celular é mais importante do que aprender direitos e deveres. Direitos e deveres é chato, sabe? Então, o que acontece? Quando você vai para a rua, você acaba esquecendo. Você pode perguntar para vários condutores atualmente qual é a regra de mudança de faixa, sinalização. Por isso que tem tantos motoristas, até profissionais, fazendo ultrapassagens proibidas, dirigindo alcoolizado. E aí começam a vir as consequências desse ensino o quê? Defasado. Porque é vago, é falho. O ensino atual é falho. Ele não forma o condutor. Porque a autoescola está ali para formar o condutor. Então, se esse aluno chega ali, mesmo querendo aprender, e ele não se depara com um profissional de qualidade que faça o que tem que ser feito, ele não vai ter engajamento. É difícil manter. Eu, como professora teórica, é difícil manter essa sala engajada. Você tem que ser muito profissional. Então, se esse aluno chega lá e só tem vídeo, ele perde o interesse da parte mais importante, para não acontecer as consequências que têm acontecido. Ele vai acabar esquecendo, porque ele não teve um ensino, uma base. E assim, Samantha, você falando assim dos vídeos, eu tirei habilitação há mais de 10 anos atrás, se eu não me engano, aí tem 15 anos, 15 para 16 anos atrás. A minha primeira habilitação, que é o que você falou, que a gente tem o contato com a parte teórica, o único contato. Quem é profissional, não. Quem vai seguindo acaba tendo que fazer os cursos do Detran, direção defensiva, quem vai seguir, né, se atualizando aí nas resoluções. Então, obrigatoriamente, acaba tendo que ter um contato de novo. Mas para quem tira a sua categoria B, nunca mais, realmente, é o que você falou, é uma coisa que... Não tem mais atualização. Não tem mais. Aí esquece regra de preferência, esquece várias coisas, sabe? E isso prejudica demais o trânsito. Então, a proposta hoje, e eu esqueci de falar, vou falar agora, que justamente isso acontece, por quê? Porque não há fiscalização do órgão competente, tá? Por isso que o ensino está defasado dessa forma, e não é interesse do Estado.
Porque o Estado não está interessado nessa educação. Ele não está interessado na educação básica e muito menos na educação para o trânsito. Porque se você não tiver educação para o trânsito, você vai ser punido, você vai ter multas, você vai ter a sua carteira suspensa. Sim. Se você cometer alguma infração, você vai ter no período da provisória, você vai ter uma penalidade que você vai ter que voltar para a autoescola, você inicia todo o processo. Mais um então, Duda. Tudo é elaborado sem priorizar a educação. Esse aluno ele tem que sair formado na questão da aula teórica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está batendo na tecla, né, da educação no trânsito. Eu tenho uma opinião, não sei se você concorda comigo, mas vou dar a minha opinião e vou te fazer uma pergunta em sequência. Na minha opinião, a educação no trânsito, né, deveria ser matéria escolar. No ensino público, não estou falando de escola particular, não, porque a grande massa está no ensino público. Então, na minha opinião, educação no trânsito deveria ser a matéria escolar a partir dos 10 anos de idade. 10 anos de idade, né? Já anda de bicicleta, já quer ir na padaria de bicicleta. Com certeza. Então, e o pedestre tem que ser formado também, porque o pedestre precisa entender que ele também tem o lugar dele andar, o lugar dele atravessar. Então, tudo está ali fazendo parte do trânsito. Você acredita que a autoescola sozinha, consegue formar um bom motorista nessa área teórica? E se sim, ou se não, o que você acha que precisa, assim, ter uma mudança nessa parte teórica? Se você pudesse mudar hoje, o que você mudaria? Eu acho que a autoescola consegue, tá? Mas tem que haver uma mudança A gente precisa conscientizar mais esse profissional dessa área, dessa parte teórica, conscientizar da importância e ele, estando consciente, ele vai conscientizar também os alunos. Só que para esse instrutor mudar o comportamento dele em relação à aula teórica, o Estado precisa ter compromisso. Porque não tem fiscalização. Por exemplo, a maior reclamação que eu tinha na sala teórica é o seguinte: as pessoas vêm sem CNH. Muitos meninos, né? Ou meninas, vêm sem CNH. Então, o que acontece lá fora sem a CNH? Esse menino, quando está sem CNH e é abordado, ele é liberado. Quando ele entra na autoescola, ele já vem com a mentalidade de que ele está fora da lei e que o Estado não fez nada. Porque não é um caso só atípico, são vários casos. Então, se a lei não tem credibilidade, ele já chega na autoescola afrontando o professor. Tô nem aí para a lei de trânsito. Sim, porque a lei não funciona. Se a pessoa está dirigindo, o indivíduo está dirigindo sem habilitação e não é punido, ou como numa lei seca, que ele é liberado, né? Ele está sem habilitação e às vezes vai lá, sabe? Uhum. E aí, como que esse menino vai chegar na autoescola e vai acreditar, vai dar credibilidade à legislação que está sendo ensinada? Porque eu já tive aluno que até já riu de mim. E falou assim: ele está falando besteira, não adianta falar isso não. Quando chega lá fora na prática, é uma coisa totalmente diferente. Ou seja, então, o Estado precisa mudar. Na verdade, esse projeto que eles estão fazendo, eles estão querendo mudar coisas que eles podem mudar da forma como está. Se houver interesse do Estado na formação desse condutor, na educação. Na verdade, a mudança tem que começar de cima. É isso que você quer tirar das autoridades, dos órgãos fiscalizadores. Enquanto não mudar lá, não adianta tirar a autoescola. Tem que fiscalizar para saber se essa aula teórica está formando o aluno. De fato, né? De fato. Porque só colocar um vídeo... Eu já estive em sala teórica, eu sei como é. A gente dá aula, né? A gente dá aula quando quer. Essa que é a realidade. Por quê? Porque não há fiscalização. Essa é uma realidade. Mas isso eu não estou dizendo que eu sou contra, né? Eu estou dizendo que é uma realidade. Sim, sim. Se tiver fiscalização, esse aluno vai sair formado dali. E essa é a reclamação de muitos, mas não chega. Se o Estado quer mudar alguma coisa, ele tem que começar pela parte mais importante, sim, que é a formação da legislação. Do início. Do início. Da parte mais importante. Porque esse aluno vai para a rua, mas ele não tem formação. Ele teve só ali, passou na prova. Tem gente que na online, porque uma dessas propostas de mudança é trazer
a online, a aula teórica somente EAD, né? Na autoescola vai continuar presencial, mas nós teremos 3 opções de aula teórica. Então, uma das opções é essa. Os meus alunos na online, tem gente que entra online, vai falar no WhatsApp, vai ficar no Instagram, TikTok, Sim. e ele só vai fazer a prova. Me surgiu até Isso aí. porque eu tô ali com Auxiliando. ele, auxiliando Auxiliando, ele, falando. né, para ele ter um comprometimento. Agora, nessa questão da teórica, se for online, realmente, sem a presença do instrutor, Será que vai funcionar? eu acho que tem que ter muito mais comprometimento com o assunto que, por particularidade se falando, né, com propriedade falando, não é um assunto interessante. Não é. Poucos se interessam em saber o que ele tem que fazer antes de conduzir. Eu tiro por mim. Eu cheguei na autoescola, eu queria dirigir, eu queria pegar um carro. Eu nem sabia que existia legislação, direção defensiva. Não fala não. Mecânica básica. Mecânica. Pra quê? Eu falei, pra quê? Sabe? Isso? Porque a gente não teve consciência da importância. E você falando aí, eu me lembrei. Há pouco tempo, lembrei agora de relance. Quer dizer, uma das propostas, então, é o aluno poder estudar o EAD online e não ter ninguém fiscalizando ele. Não, Ele vai lidar com vidas. Nós temos 3 opções de... Nós teremos, né? Temos não. A princípio, nós só temos a opção da autoescola presencial e online. A proposta é trazer 3 opções. Pela administração pública, pela autoescola, né? Presencial ou EAD, e as entidades particulares. As empresas. Tem várias empresas que já dão esses cursos que a gente faz de atualização, MOP. Essas empresas, né, poderão fornecer também. O que muda na legislação? O que poderá mudar? O limite. Não tem carga horária. Ainda não tem carga horária definida. O que eu acho em relação à carga horária? 45 aulas é muita coisa. 45 aulas para quem trabalha, para quem tem família, é puxado perto do quê? Isso aqui, que é o que é dado na autoescola, né? O CTB. Isso aqui é um mini CTB, porque o CTB é gigante. Esse livrinho aqui, que você tem na autoescola, isso aqui a gente consegue, como se fala, dar para o aluno, transmitir para o aluno, vamos colocar assim, na minha visão, em 20 aulas. Daria para reduzir. Daria para reduzir, mas porque o conteúdo é esse aqui. Agora, vamos supor que também seria uma solução. Eles mudassem o ensino, né? Eles mudariam o ensino e mudariam a forma da prova. Aí seria interessante, porque ele seria obrigado a estudar. Se fosse uma prova discursiva. Ele seria obrigado, esse condutor seria obrigado a estudar. Então não adianta eu ter aqui esse livro com 45 aulas teóricas e chegar na prova, né? Isso é um problema. Então a gente tem que ter uma solução para o problema. Ele chegar na prova, ele estudar, ele fazer todo aquele simulado que a gente faz em aula, muitos só gravam, e depois ele fazendo a prova. Então pode ser reduzido sim, para 20 aulas. E aí também diminuiria o custo também, né? Se reduzisse de 45 horas para 20, conseguiria reduzir até o custo da habilitação. Diminuiria o custo para a autoescola, né? Porque o custo da autoescola é alto. O custo da autoescola é alto. Eu tenho, vamos supor, uma taxa do Detran hoje, você pagou agora, né? Que você está tirando a habilitação, está no processo. Eu tenho R$400 de Duda para pagar, o que já é para uma pessoa de baixa renda, porque a proposta está sendo direcionada para as pessoas de baixa renda. O assunto é que vai baratear. Então, vai reduzir o custo. A proposta é reduzir o custo, tá? Então, eu já tenho R$400 de Duda. Que eu, no meu caso, quando eu tirei, há 15 anos atrás, um mês eu paguei o Duda e no outro mês eu paguei os exames, porque eu tinha que trabalhar primeiro para pagar a taxa. Então, já que a proposta é baratear, ajudar essa baixa renda, por que não mudam as taxas? E R$400 de cada indivíduo, de cada cidadão, é muito dinheiro. Por que não aumenta de 1 ano o processo para um tempo mais longo? Por que isso, 1 ano? Não, então, mas o que está na proposta pode ser mudado agora, porque isso está na proposta. Prazo indeterminado. Então, por que não colocam agora,
nessa Com as modalidade atual. autoescolas aí funcionando. Prazo indeterminado, porque isso prejudica muito o andamento das autoescolas, marcação de prova. Porque você termina a prova hoje, você só vai conseguir vaga pro Demora. Porque quem que disponibiliza essas vagas? O próprio Detran. Detran. Porque são poucos lugares de vaga, a demanda das autoescolas é grande. Quantos alunos tem em cada autoescolas? Então, é destinado uma cota para cada autoescola. Então, a pessoa que agenda a prova fica ali numa sinuca, um jogo de sinuca, porque ela tem que agendar todo mundo quer fazer a prova amanhã. Rápido. Eu Reprovou, quer terminei, fazer de novo. eu quero fazer essa prova. Só que o próprio Detran, o órgão, né, não libera essas vagas para a quantidade de alunos que tem. Então, gera um transtorno para essa autoescola. Porque, no fim de tudo, a culpa sempre vai terminar da autoescola. A culpa sempre vai ser da autoescola. Não passou na prova, a culpa é da autoescola. O Detran desmarcou a prova, a culpa é da autoescola. Então, o que acontece? Se esse sistema pode vir a funcionar, por que não fazer na modalidade atual? Melhorar o que já temos. Melhorar o que já temos. O ensino nas autoescolas, porque é muito pertinente. Essa questão de online, por exemplo, vai fazer online. Já tem online. Sim, já tem. Mas é defasado. É defasado. E aí, o que vai mudar? Essa questão também vai ser prazo indeterminado, que eu acho, sinceramente, esse prazo indeterminado é de ser discutido. Por quê? Você vai abrir o processo hoje, você, por exemplo. Aí você não passou 2 reprovações. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Mas daqui a 10 anos, se eu quiser fazer, como é que eu vou? Ainda está atrelada a esse ambiente. Sabe? Então, isso é um caso a ser discutido. Outra coisa também, abrir o processo online. Isso está na pauta, na minuta, né? O processo que você vai lá pessoalmente, você vai lá presencialmente, vai tirar foto, você vai poder fazer isso online. Isso é bacana, legal, porque otimiza o tempo da pessoa, né? O curso teórico flexível, que isso tudo são as coisas que estão em pauta, que a gente já falou. As aulas práticas opcionais. A prova teórica hoje também é presencial, vai poder ser online, ou seja... Teórica. Ou seja, são coisas sempre facilitando... Agora, peraí. Vamos lá, vamos continuar cobrando, né? Pela prova teórica. O Detran vai continuar cobrando. Sim. Mas não vai precisar ir lá no local, vai poder ser de casa, é isso? As taxas ninguém tá falando de permanecer. Ninguém tá falando disso. As taxas vão permanecer. É isso que eu falei. Se pode mudar, por que não mudar as taxas? Isso aí. Por que tem que mexer na autoescola? Se é baratear, o que eu quero trazer? Porque aqui a gente quer que a pessoa pense. Se verdadeiramente é para baratear, é para reduzir esse custo, ninguém fala no assunto de mexer no valor do Duda. Ninguém fala no assunto de mexer no valor do Duda de reprovação. Tudo que você faz no Detran é um Duda. Exatamente. Para você respirar no Detran, você tem que pagar Exatamente, Duda. Mas isso não está em pauta. Ninguém falou em mexer nas taxas do Detran. Por isso que está havendo essa controvérsia de interesses. Por que só está interessado em tirar a autoescola? E aí, por que a gente quer chamar a atenção aqui? Porque o povo só olha assim. Primeira coisa que eu tô vendo o povo falar na internet. Vai ficar mais barato. Então tá todo mundo dando likezinho de ok. O governo tá sendo legal, mas ninguém tá olhando os prós e os contras. Na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião é medida eleitoreira. Isso é uma opinião minha, da Carla. Medida eleitoreira. É só para fazer, nós estamos há um ano das eleições, eu não sou ligada a partido político nenhum, mas é uma opinião como cidadã. É medida eleitoreira para daqui a um ano ganhar voto. As eleições estão aí. Será que vai para frente mesmo? Quanto tempo... Todo mundo sabe que um projeto não se aprova do dia para a noite. Já tem gente na internet falando que já está aprovado, tem nada aprovado. Explica aí, Samanta, o que está tendo? É uma consulta pública. Falta de conhecimento, falta de informação. Né? Então, para quem está sendo direcionado, está acatando. Isso aí. Por quê? Porque é o povo. Né? Que eles colocam como baixa renda. É quem não tem dinheiro para tirar a CNH. Porque quem tem, chega lá, paga faz o processo, pega a carteira e acabou. Então, claro, o povo sempre né, tem que ser beneficiado de alguma forma. Então, o povo que não tem conhecimento, não tem informação, vai achar lindo, maravilhoso. Nossa,
Que bacana, agora não precisa mais de autoescola. Por quê? O que é mais mal visto é a autoescola. E a autoescola é intermediária. Por quê? Como eu estava falando aqui. Nós temos aqui, ó, por exemplo, eu vou só ler aqui porque não dá para gravar os valores. Sim. Eu tenho o Duda, que é R$400. Eu tenho R$288 de exame. O exame de vista e o psicotécnico. Só isso aí já é para começar no Detran. O que eu tenho hoje. Essas taxas vão continuar. Não se falou em mudança de valores. Eu pago hoje numa autoescola R$1.600. Você deve ter pagado mais ou menos isso. Eu pago R$1.600. O que está incluído nesse valor, nessa autoescola, que a pessoa não sabe e não procura saber? Tá? O que tá incluído? Aula teórica, R$350 eu pago por essa aula. Tá? Por essas 45 aulas teóricas. Eu tenho material didático, R$50, porque isso aqui é fabricado, tem um custo. Eu encomendo, alguém fabrica isso aqui. Eu não posso fazer isso de graça. Isso aqui tem um custo, R$50. E eu tenho 20 aulas práticas para esse dono de autoescola prestar o serviço. Eu vou aprender a dirigir. O carro é de quem? É dele. A gente sabe se esse carro está financiado. A gente sabe a procedência desse veículo. Então, não é porque ele é dono de autoescola que ele é rico. Ele é um empresário. Mas ele tem custo de combustível. Ele tem o aluguel. A manutenção do carro. Ele tem a manutenção do veículo. Ele tem o instrutor para pagar. Então, o que está sendo proposto é que não vai mais precisar de instrutor. Vai precisar. Mas e o custo desse instrutor? Isso aí, fala sobre isso. Porque o povo tá achando que vai pegar o próprio carro e vai se inscrever. Não, gente, o povo tá achando assim. Sim. Vai pegar lá a Palio e Candy que tem na garagem, não sei o que é Palio e Candy, e vai lá no Detran pela internet. De preferência automático. Eu, particularmente, detesto carro automático. Ele vai pegar o automático dele e vai... Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai botar o vídeo aqui do excelentíssimo ministro, né, dos transportes, falando, vocês vão ver o que ele fala aqui. Mas, enfim, ele não é profissional da área, ele pode ser ministro dos transportes, mas o cara ser ministro do transportes e trazer um projeto desse, não é ele que forma motorista. Exatamente. E eu tenho certeza que ele não enfrenta o trânsito que eu e você enfrentamos todos os dias. Então, assim, o povo tá achando que vai pegar, Samanta, o próprio veículo e vai lá fazer a prova sem ter que passar pela mão de nenhum instrutor. Explica esse ponto aí, por favor. Essa questão da aula prática, né, a proposta, ainda é uma proposta, gente, isso é muito importante. É o seguinte, tem que ser com um instrutor credenciado, pelo menos isso, né? Por favor, né? Se liberassem para qualquer um pai, irmão, marido treinar, ia ser um caos total. Embora já tem uns que fazem, né? Mas ainda não está liberado, graças a Deus. Mas o que acontece? Tem que ser um instrutor credenciado do Detran, tem que ter a LADV, porque depois que você passa na prova teórica, você recebe a licença para você dirigir, para você treinar. Essa LADV, ou LADV, ela tem que estar com o condutor. O instrutor pode treinar no seu próprio carro. E eu tenho certeza que se esse instrutor pegar um iniciante, um candidato à habilitação, ele vai colocar um pedal. O duplo comando. Não tem como. Olha, eu dou aula para habilitado, eu posso falar. Eu falo disso com propriedade. Não tem como treinar um candidato à habilitação que nunca teve um contato com o veículo sem o duplo comando. É impossível. Eu treinando habilitado. O que acontece quando eu treino habilitado? A pessoa tem medo, é insegura. É um trabalho de risco. Né? As pessoas não recebem o risco por um trabalho. É uma profissão de risco. Então eu cobro hoje R$110, mas eu não tenho custo nenhum. Esses R$110 vem para mim. Por quê? Eu estou treinando no carro do cliente, a responsabilidade é toda dele. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade... Mas a minha vida está limpa. É uma profissão de risco. Eu trabalho muito a confiança desse aluno. Eu gosto de treinar no carro do cliente, já acostumei. E eu passo total confiança para a pessoa. Mas uma pessoa, ele é habilitado. Uma pessoa que nunca pegou nesse carro, é um risco muito grande para a população. Porque eles vão liberar o instrutor treinar no carro dele ou a pessoa apresentar um veículo, que inclusive pode ser de terceiros. Olha o risco. Então aqui, ó, olha só a seriedade da coisa. Aqui no CTB, ele fala que o CTB dispõe que o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos. E dever
dos órgãos competentes, né? Do Sistema Nacional de Trânsito. É um dever deles assegurar que a gente tem um trânsito seguro. Como é que eu vou colocar esse aluno, esse candidato, sem um duplo comando na rua? Isso que eu ia perguntar. Olha o Aprender a caos. dirigir onde? No autocard do parque? É. Olha o caos. Nem num local de treino não dá, porque a pessoa às vezes erra. A pessoa às vezes fica com o emocional abalado, Sim. como você trouxe a sua questão. Às vezes a pessoa está com problema. Eu já treinei aluno excelente, que um dia ele teve um problema, E ele botou acabou um tudo. piso no chão, no trabalho, e alguém veio e pisou. Pisou e estragou o trabalho dele. Ele estava queimando faixa, estava desnorteado. Eu falei, peraí, Emocional. para tudo. Sim. Vou emocionar Para então, tudo. assim. O que está acontecendo? Porque ele era muito bom. Para você ver. Então, ele não é habilitado ainda, eu não posso confiar nesse aluno. Eu não posso confiar nesse candidato. A gente fica o tempo todo, Juro. sabe, esperto no que o candidato está fazendo. E ele não conseguiu desempenhar a função de dirigir, porque dirigir requer estado emocional. Isso a gente aprende aí, né? Dirigir requer preparo. Você tem que estar preparado, você tem que estar formado. Então, não tem como eu confiar. Eu dirijo com habilitado do meu lado tranquilamente, mas eu já dispensei clientes porque não era habilitado. A semana passada mesmo, uma amiga me mandou mensagem: Samantha, tem como você me treinar? Porque meu marido houve um problema e ele deixou o carro comigo. Eu queria subir a comunidade. Eu falei, de forma alguma, desculpa, claro, né? Sim. Eu poderia ter pego. Sim. Por quê? É dinheiro. Mas eu não posso visar só o lado financeiro. É uma vida. São vidas. Trânsito são o quê? São vidas. Pessoas. O carro não dirige sozinho. Então, quando a gente fala em trânsito, a gente está falando de vidas. Por isso, o trânsito tem que ser consciente, um trânsito seguro. Então, essa questão da aula prática, o que vai acontecer? Se for aprovado, a pessoa vai poder pegar o carro automático lá e depois, como que vai ser feita essa prova? Aí entra a questão da prova. Ele vai ter que fazer a prova no carro Que ele treinou. que ele treinou. Eu te perguntei, fez simulado? Sim. Prova sem simulado não tem como, Não porque funciona. entra a pressão emocional, pressão psicológica, por isso que muita gente é reprovado, sabe fazer tudo, treinou, Não esquece. deu 5 voltas, mas na sexta, que é a prova, ele faz tudo errado. Por quê? Pressão psicológica. Esse aluno não pode pegar um carro diferente. Ele tem que treinar no mesmo carro, fazer todas as aulas e fazer a prova no mesmo carro. Então, esse custo para esse candidato vai ficar muito alto. Essa pessoa de baixa renda vai ter esse carro? Ou ele vai querer treinar no carro do instrutor? Porque se for treinar comigo, menos de R$110 com custo, combustível, não tem como. Não Eu vou tem ter como. que ir até esse aluno. O aluno mora em Bangu, ele quer treinar comigo, ele quer aprender comigo. Como que ele vai vir até mim? Eu que vou ter que ir até ele. Então esse custo vai ficar alto, porque eu não tenho como fazer 1 hora de aula por menos de R$110. E toda Pelo vez que a contrário. gasolina aumentar, você vai ter que aumentar o Sim. valor da tua aula. Não tem O como. custo São muitas O questões. custo é alto, então o custo da autoescola porque as pessoas não sabem, É. porque estão de fora, né? Tudo, mas o custo é alto. Então, por que o Estado também nessa proposta não inclui a diminuição dos impostos das autoescolas? Escolas, isso. Porque um carro financiado, ele vai, 70 mil, você financia ele vai para 100 mil. Nós temos outra solução também, já que o Estado quer ajudar a população, está pensando na população. Nós temos a questão da CNH social. Muita gente não sabe nem que existe. A CNH social, no Rio de Janeiro, não tem. Procurei saber. O informar. Rio Não tem. não dispõe. Por quê? Porque o órgão não aderiu. O órgão, explica bem para pessoa entender. O Detran, gente. O Detran. Não, porque eu gosto de falar bem claro pro pobre entender. Porque tu fala, o Detran, quem manda no Detran, não mais uma vez eu não falar, não sou ligada a partido político nenhum, mas você tem que entender, você que tá em casa, você que vai compartilhar isso aqui. O Detran não aderiu, quem manda no Detran? O governador do estado. Vamos ser sinceros aqui. A gente não tá aqui para poder contar conversa fiera para ninguém, por isso que eu quero que você pense. A CNH social no Rio de Janeiro não existe, porque o órgão chamado Detran, que é uma máquina de fazer dinheiro, tá? A máquina de fazer dinheiro em todos os aspectos, tanto com dúvida, com multa, com tudo isso, não aderiu. Quem manda no Detran é o governador do estado.
Então, não tenho nada que... Não estou falando de política, estou falando de verdade. Eu só trago informações, só quero que você pense. Pode continuar, Samanta. A CNH social seria uma solução, né? Então, nós temos problemas e soluções. Qual a solução para a parte da teórica? Formar, fiscalizar essa autoescola, né? E se eu quero ajudar o menos favorecido, eu dou uma CNH para ele. Sim. Faço um programa, fecho uma parceria com as autoescolas e vou lá, ele não vai ter custo nenhum. Ué, você não vai ter custo, então ele não tem que ter custo. Porque aqui ele já vai pagar. Ah, porque vai reduzir o custo a 80%. E a prática? Porque o custo de 80% é só tirar a autoescola, mas ele vai ter que treinar. E não vai reduzir 80%. Ele vai ter que treinar esse aluno, e esse custo para esse aluno Não vai vai ficar. reduzir 80%, gente. Então, dentro dessas propostas que eles trazem, eu acho pertinente até a questão da aula ser, a teórica ser online, vai flexibilizar um pouco para quem trabalha. Aquilo que eu falei, a questão do tempo. Mas do conteúdo vai perder. Você vai perder a qualidade. Com certeza vai perder. Porque nem todo mundo vai ter esse comprometimento. Então, eu vou colocar aqui, vou pedir para o Carlos colocar o vídeo. Gente, que eu fiquei pasma com o vídeo. Depois do vídeo, você comenta o vídeo e a Ela vai entrar com algumas perguntas. Eu só quero trazer um adendo que eu achei interessante, a Samanta falando aqui, né? A proposta traz aí a proposta do EAD para o trânsito. Mas, agora, há pouco tempo atrás, todas as graduações, você vai entender o que eu quero falar, todas as graduações que diz respeito à vida, como medicina, algumas graduações não vão poder mais ser EAD porque lida com a vida. Sim. Né? Então, assim, eu concordo plenamente, mas o trânsito também lida com a vida. Exato. Então, por quê? Com as outras graduações, sim, não pode ter o EAD mais, porque, né, o EAD à distância mais, o online, porque lida com a vida, e o trânsito, onde o Código de Trânsito mostra que a prioridade no trânsito é a vida. Sim. É a vida. Então, eu acho que essa proposta tem que ser mais estudada, mais elaborada, é o que a Samanta falou. Se quer ajudar o povo, a CNH social é um ótimo caminho, que infelizmente não temos no Rio de Janeiro. O nosso amado Carlos vai colocar aqui. Gente, presta atenção nesse vídeo. Esse é o excelentíssimo ministro dos transportes. Naquele carro da autoescola tem um outro pedal também para o instrutor. Não, aquele outro é o duplo comando que a gente chama, para ele fazer uma frenagem. Hoje em dia, nos carros autônomos, ele não precisa ter ali. Eu tô Você velho, pode então. colocar no P mesmo, que o carro já freia. Hoje as autoescolas, elas atuam todas com carros de duplo comando. Esses carros de duplo comando, eles podem continuar existindo, mas nem todas as pessoas precisam de um carro de duplo comando. O Brasil, eles querem trazer, porque os Estados Unidos faz dessa forma. Mas o Brasil não tem estrutura social para isso. O Brasil não tem educação, não tem informação para isso. Como que você vai fazer um negócio desse? Se for lá fora, dá certo. Lá nos Estados Unidos dá. Por quê? Porque essa criança já vem, desde a educação básica, com essa mentalidade de respeito ao próximo, de empatia. Aqui não se liga uma seta, não respeita o idoso, avança sinal. Então a gente não tem estrutura social para isso. Então é um caso a ser muito discutido. E o cidadão precisa participar dessa consulta pública. Porque é o diálogo entre a administração pública e o cidadão. Só que eu acho que tá todo mundo lá votando, né? Sim, tirar a autoescola, achando só que vai baratear e ninguém para ler, ninguém para entender. Por isso que nós estamos aqui para trazer essas informações, né? E tem a questão do desemprego também, né? Que é a questão que está sendo colocada a respeito do desemprego, né? Desse instrutor. Então, o que acontece? Esse instrutor, ele tem que estar preparado. Por quê? O que eu acho? Existe uma nova tendência, né? Como foi no caso dos comércios, depois da pandemia, muita coisa mudou, né? A gente está numa transformação digital. Então, pode existir uma tendência, sim, dos instrutores vir a ser independentes, como eu já sou independente, mas eu furei a bolha, né? Sim. Eu furei a bolha. Mas nem todo mundo tem essa autonomia de furar a bolha. Então, pode ser que essa tendência
venha acontecer, mas não agora. Por quê? É prematuro a gente dizer que isso vai funcionar. Porque dessa forma como está sendo proposto, eu ainda acho que o Brasil não tem como. O instrutor pode sim ser independente e fazer esse trabalho, né? A gente tem capacidade para isso, para ser independente. Mas tem que mudar toda uma estrutura, sabe? Porque o sistema, na verdade, o sistema que a gente está falando aqui é o Sistema Nacional de Trânsito. Sim, mas sempre o sistema, Sim. né? O sistema pensa da seguinte forma: quanto mais burro você é, melhor você se torna. Paga mais um Duda. Porque você não fura a bolha. Aí tem gente que pensa assim, eu vou lá no Detran, eu vou reclamar, vou bater no examinador. Isso não funciona. Nada disso funciona. O que funciona é você conhecer seus direitos, você lutar pelos seus direitos, você se posicionar na sociedade e lá, se vai funcionar ou não seu posicionamento na consulta pública, não importa. O importa é que a sua consciência, você foi lá, fez uma ação consciente, votou lá na consulta pública, você deu a sua contribuição. E essa foi a maior contribuição dessa gestão atual. Eu olhei hoje, só perdeu para o Covid. Eu olhei hoje, já tinha mais de 19 mil contribuições. Então o povo precisa ter essa consciência. Posicionamento precisa social. ter informação. Eu acho que eles estão trazendo a proposta, mas não estão trazendo a informação. Mas é claro, quanto mais desinformado o povo for, melhor é para se aprovar qualquer tipo de proposta. Né? A Eva tem uma pergunta para fazer também. Depois a gente vai dar nos comentários aqui. Vamos sim. Olá, galera. Boa tarde. Empoderadamente Podcast aqui. Edna Eva falando com vocês. Então, saber passar marcha é só o começo. Saber respeitar regras, manter a calma no trânsito, tomar decisões rápidas salva vidas. Quero te fazer algumas perguntas, tá? Nesse bloco. Como vai ficar o processo para aprender na prática a dirigir com esse novo projeto? Então, a teórica, que vai ser flexível, né? Podendo fazer na autoescola, e EAD, com 3 opções. Tá? No próprio órgão público, pelo próprio órgão público, pelas autoescolas e pelas entidades particulares, né? Privadas. Sim. A autoescola ajuda a moldar o comportamento do motorista? Com certeza, sem dúvida. Porque o aluno, ele precisa sair dessa autoescola com um comportamento diferente. É o que eu sempre falava em sala de aula. A gente não pode mudar quem está lá fora. A gente só consegue mudar quem está aqui. Sim. A gente só consegue mudar nós mesmos. Então, se a gente quer fazer um trânsito diferente, a gente tem que começar por nós, pelo nosso comportamento. Então, se eu entro numa escola, eu quero aprender a ter um novo comportamento. Eu preciso ter essa consciência. Porque é uma arma, né? O carro é uma arma. Se eu não souber manuseá-la, eu vou gerar problemas e consequências. Porque tudo tem consequência, né? Eu vou infringir a lei. Eu tenho uma consequência. Se eu matar, né? A lei diz que eu não posso matar. Se eu matar, eu vou ser punido. Isso. Então, eu preciso ter um comportamento como um cidadão que tem empatia, que respeite o próximo. Isso é muito importante. Eu tive um aluno que ele falou assim, meu Deus, parece até que eu estou na igreja. Porque mudança de comportamento é isso. É o trânsito. O trânsito é a mesma coisa que a sua vida. A forma como você se relaciona na sua casa, no seu trabalho, é a forma como você vai se relacionar no trânsito. E isso se aprende na autoescola. Eu estava conversando com a Samantha aqui em off do processo, né, que eu estou passando aí de tirar minha habilitação. É um processo que tem que ter muita paciência, equilíbrio emocional, né, que foi o que você falou, porque aquele ambiente de avaliação é um ambiente muito... Não consigo decifrar com palavras, foi o que eu te falei, mas eu não vou desistir, né, foi o que eu falei contigo, a gente vai chegar até o final aí com a habilitação e... Enfim, gente, é difícil, mas a gente precisa seguir em frente. Agora eu tenho uma última pergunta que é: você acredita que o atual modelo de formação precisa ser reformado? E o que, no caso, deveria ser mudado? Sim. Antes de te dar essa resposta, eu só esqueci de falar sobre uma pauta também que está dentro da minuta da proposta, é mudar o exame prático, né? A forma de avaliação. Hoje, se você esquecer uma seta, você foi... Eu esqueci agora o que você falou. Foi o volante, né? Volante. Então, hoje, se o aluno esquece uma seta, ele perde 3 pontos e não pode perder mais nada.
Imagina você sendo avaliado por uma coisa que você quer muito, que você investiu, e a pessoa fala para você, olha, você agora não pode perder mais nenhum ponto. Já Então mexeu você com o já está... Essa questão não vai ser mudada. Então, é importante lembrar que você vai fazer a prova ainda com o Detran. do mesmo jeito. Da mesma forma. do mesmo formato. O que muda no critério de avaliação? A pontuação. Se você perder... Agora não é mais 3 pontos, né? O que eu acho, assim, surreal, você perder 3 pontos. Acho que isso poderia ser reformulado, respondendo a sua pergunta. Perdeu... Em vez de perder 3 pontos, poderia perder 5. Porque o aluno também está nervoso. Não levam em conta o nervosismo da avaliação. Então é o seguinte, agora vai ser o candidato começa com 100 pontos. Ele começa com 100 e vai perdendo gradativamente, né? De acordo com as infrações cometidas, que a gente não sabe qual é o critério dessa infração. Quantos pontos vai valer cada um. Exatamente. Porque se você... vamos supor que você não passe a marcha. Né? Tem gente que vai de primeira, tem gente que vai de primeira a vida toda. E vai embora. Não passa a marcha. Então Ele ele poderia perder, né, um ponto razoável, levando em conta que isso não vai matar ninguém. Sim, isso aí. Então, o critério. A pessoa subiu calçada, não conseguiu desfazer o volante, é grave. É gravíssimo. Sabe? Então, tem coisas que eu acho que não são pertinentes para um candidato. E isso poderia ser mudado. Sabe? Coisas graves e gravíssimas têm que ser pontuadas. Esse aluno precisa refazer. Ele precisa refazer o teste. Agora, quando você vê que são coisas, né, faltas que não vão... Que esse aluno está preparado. Sim. Às vezes o aluno chega lá preparado, mas o nervosismo não deixa. Então, isso precisaria de uma reforma. Mas essa reforma sempre vai ser voltada para o lado do Estado, porque são eles que fazem as normas. Isso aí. Né? O Senatran é que fiscaliza a legislação. Então são eles que ditam as regras. A gente aqui não consegue mudar muita coisa, né? Com certeza não. Temos os comentários, né? Isso. Deixa eu ler um que eu achei muito interessante. A Carla Sodré. A Carla Sodré está comentando direto. E um dos comentários que eu achei muito legal dela, que ela colocou: as aulas da Samantha são muito motivadoras. Ela consegue nos enxergar. Que necessária. Bacana. Obrigado, Carlinha. Tinha que ser Carla. Né? Tinha que ser Carla. Então, vamos lá. Os comentários. Cristiano Valadão, boa tarde, meninas. Simone Silva, boa tarde, meninas. Marisa Moreira, boa tarde. Feliz Dia dos Professores. Que honra poder ouvir novamente essa mulher tão conhecedora, Carla Sodré. Daniel Soares, boa tarde, meninas. Excelente conteúdo. Samantha é magnífica, Adriana Macena disse. Obrigada, Adriana. Que orgulho ter sido sua aluna nas aulas práticas. Eita. Luana Fernandes, Samantha é uma professora incrível. Tive a honra de ser aluna, maravilhosa demais. Graças a Deus, minhas aulas teóricas foram presenciais, pude absorver um pouco do conhecimento da Samantha. Carla Sodré. Carla Sodré está aqui online, firmíssima. Obrigado, Luana. Obrigado, Carla. Cristiano Valadão. Na minha opinião, as aulas online não são eficazes. Luana Fernandes. Se com autoescola já tem tanta gente fazendo besteira, imagina sem. É verdade, Luana. Muito legal seria beneficiar o povo de baixa renda com o programa de CNH, como desconto em taxas e subsídios do governo para a autoescola. Pode Rosa, cheguei, Michele aqui. Meninas, que conteúdo maravilhoso. Obrigada, Samantha. As aulas da Samantha são muito motivadoras. Ai, Samantha, eu quero ter uma aula Gente, contigo, que fofo, nem eu sabia que era tão bom assim. Eu preciso de você na minha vida. Ela consegue nos enxergar. Fui reprovada de moto 2 vezes. Eu só consegui tirar quando transferi minha prova para a autoescola. Sério, e aí passei. A autoescola levava os documentos direto na mesa e nós não íamos até a mesa. Já estava tudo marcado, quem ia reprovar. Isso aí é assunto para outro podcast. É uma marca. Menina, isso aqui é um negócio para outra conversa, tá? Pode Rosas. Mas, olha, eu estou muito interessada de ter uma aula com Samantha. Ai, que fofo, né? Fala um pouquinho aqui do teu trabalho com treino habilitado, Samantha. A gente tá perto de Jacará, mas dá tempo de você falar. Fala um pouquinho. O habilitado é assim, é o meu negócio, né? É um negócio que a gente faz com alma, com coração, porque eu também tive muita dificuldade em dirigir. Para mim não foi fácil. Eu aprendi depois dos 30.
Quem aprende depois dos 30 acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, barreiras, né? É estrutural, dirigir é estrutural, essa autonomia. A mulher não foi educada para isso, né? Então, até hoje a gente sofre um pouquinho de preconceito, né? Mas a gente se supera. E quando a gente se supera, a gente não tem outra coisa a se fazer a não ser ajudar quem está começando. Começar é muito difícil, né? Então, essa mulher, ela se sente fragilizada quando dirige com o marido, quando dirige com o pai. Com pessoas observando. Com pessoas observando, né? O medo de errar, o medo de ser julgada. E o que eu faço? Eu acolho essa mulher porque ela se sente mais protegida do meu lado. Tanto que ela consegue dirigir o carro dela sem eu estar com o pedal adaptado, sabe? E ela consegue ter um bom desempenho e resultado. Então, é uma coisa assim, é um serviço. Se eu pudesse, é o meu trabalho hoje, mas se eu pudesse, é aquele serviço que você faz social. Esse trabalho deveria existir. Por isso que agora eu quero ensinar a ensinar. Eu quero formar essa outra mulher para ela fazer o mesmo trabalho que eu. Essa mulher que não conseguia dirigir, ela agora vai ensinar. Uau. Então é isso. Agora, tem só uma coisa que para concluir que eu queria deixar aqui para os instrutores. Posso? Pode, claro. Um recado para os instrutores que eu peguei para mim. Os instrutores não querem dar aula teórica. Ainda tem isso. Ninguém quer. A grande maioria não quer dar aula teórica. Dar aula teórica é um desafio. Então, como hoje é o Dia dos Professores, eu vou deixar aqui a mesma mensagem para esses instrutores que eu recebi ano passado, quando eu fui fazer o meu curso de instrutor. Fui atualizar meu curso de instrutor. O que acontece? A parte prática, a gente só aprende com outro instrutor ensinando. O curso de instrutor não ensina técnicas para o aluno passar na prova, tá? Então, eu fui fazer essa atualização, e esse instrutor que estava lá me atualizando, ele falou uma frase que eu peguei, e essa frase mudou a minha vida. Ele falou assim: se você é instrutor prático e nunca deu aula teórica, faça isso imediatamente. E eu peguei para mim, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Por quê? Porque eu vi que eu estava completamente, o conhecimento estava defasado. Quando você vem para a sala de aula, você tem acesso ao conhecimento. E quando eu comecei a dar aula, um aluno me perguntou o que era lotes lindeiros. E eu não sabia. Você pode perguntar aí para vários instrutores o que são lotes lindeiros, eles não vão saber. Mas o que é lotes lindeiros? O que é? Vou deixar essa pergunta no ar. Mas, gente, é sério, eu não sabia responder. Então, ali eu vi. Eu já era motorista profissional, já dava aula prática, mas não tinha conhecimento disso aqui, ó. Que é diferente. Legislação, direção defensiva. Então, a aula teórica, dar aula teórica, nos enche de conhecimento. E o conhecimento é aquilo, né? Ninguém tira da gente. Conhecimento é poder. Quem tem conhecimento... Conhecimento te liberta. Cara, quem tem conhecimento tem o mundo nas mãos. Só não vai furar a bolha, como a Samantha falou, se não quiser. E caso essa lei passe a vigorar, seja aprovada, esse cara pode. Olha a quantidade de coisas que ele pode fazer. Ele não vai ficar desempregado. Ele tem aula teórica para dar, ele pode criar uma empresa de EAD. Ele pode dar aula para habilitado, ele pode dar aula para o candidato. N coisa, gente. É isso. Agora, para terminar, a gente estourou nosso horário. Instrutores de escola, de autoescolas. Olha quanto elogio aqui a Samantha recebeu por aulas teóricas. Sim. Eu, há 15 anos atrás, tive uma instrutora, não tô querendo puxar sardinha pra mulherada aqui, não, mas o nome dela era Sara. Não vou falar o nome da autoescola para não fazer merchan de graça. Mas o nome dela era Sara. A mulher, eu vinha do trabalho, eu não dormia na aula dela. O dia que ela faltou, um outro instrutor deu aula, eu dormi. Porque a forma como o professor se posiciona, sim, é diferente. Ele consegue despertar o interesse do aluno. E até o instrutor prático, se a proposta aí passar, for aprovada, não fica colocando o aluno, depois que ele aprende a fazer a baliza e mexendo no WhatsApp, que você não vai ter cliente, irmão. Tu vai ficar desempregado e sem cliente. Ele vai trabalhar para ele, né? Trabalhar para ele. Porque, infelizmente, a maioria dos instrutores fazem isso. Você aprendeu a fazer a baliza, ele fica do lado de fora mexendo no celular, e você naquela coisa chata, entrando e saindo da baliza. Eu sei que para passar na prova tu precisa daquilo, mas o instrutor está do lado do aluno, sem mexer no celular, faz toda a diferença. Se fazer necessário, né? Se fazer necessário. É necessário. Isso aí, se fazer necessário. Diferença. Bom, Samantha, quero agradecer. E participa mais.
Oi? Participa Mais Brasil. A Samanta vai falar aqui como que você faz. Como que Não, faz é só pra entrar no participar? site, Participa Mais Brasil, entrar na sua conta Gov, tem que fazer um arquivo, vai até o final, vai botar o código, fazer um arquivo com a sua argumentação, argumentar legal o que você pensa em relação ao assunto e enviar. E lá dá pra pessoa ler também, né? Vai Toda ler a proposta. minuta toda, Isso aí. vai ler a proposta e vai dar a sua opinião. Participa Mais Brasil. Isso aí, gente. Entra lá, participa, seja cidadão, exerça o seu direito e também o seu dever. A gente te agradece, vocês que ficaram aqui. Obrigada. Compartilha aí. A gente agradece a Samanta por ter vindo. Eu que agradeço. Quem sabe Foi vai ter incrível. um top 2 aí da Samanta Com Medeiros certeza. Habilitados. Tá? Segue a Samanta na rede social. Samanta. Samanta Medeiros, _ habilitados. Isso aí. E aqui o Empoderadamente, se você não tá seguindo, passa a seguir. Em nome Que de sempre Jesus. tem Isso assunto aí, bom aqui pra maravilhosas. você. Beijo, até a Gente, próxima, beijo. gente. Até Tchau. a próxima. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.